A trombeta já tocou e escutei. É o grande dia da visitação. Se escutei não é pra perecer. Põe em mim um novo nome, Senhor. Saudações cristãs a todos os internautas, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso e vosso programa, O Poeta e a Sua Caneta. Um programa artístico que une a alma, a arte e a espiritualidade como um culto em forma de entrevista. Neste programa, nós interagimos com os artistas da Mensagem da Hora, nós desvendamos as suas histórias, descobrimos as suas conquistas, expomos as suas obras e revelamos a sua fé. E neste programa, não muito diferente da primeira edição, temos conosco um poeta, mas este usa a poesia não no formato musical, mas sim no formato literário. E por isso, hoje, nosso tema da entrevista é arte, fé e identificação, a jornada de Zola Vida como poeta e cristão. É o que vos falo, sou o Walter que fica e serei o apresentador, como vocês já sabem. Convido-vos a ficarem conosco até ao final e partilharem este momento com todos os vossos contactos, de maneiras que a partir daqui até si possamos emanar uma atmosfera artística e banhada de espiritualidade. Já agora irei me dirigir para o meu caro convidado, a qual é uma grande honra lhe receber aqui em nossos estúdios da Way Gospel, e com certeza vocês não irão arrepender-se de estarem nos acompanhando nesse exato momento. Irmão Zola, Deus te abençoe ricamente. Irmão Walter, obrigado pelo convite Certo. ao Way Gospel, e é com muita boa disposição que estamos aqui, na graça de Deus. Certo, muito obrigado por teres respondido ao nosso convite. Realmente é uma honra tê-lo e vamos tê-lo ainda mais vezes. Esta não será a primeira nem a última, apesar de que sabemos que a vossa agenda é totalmente apertada. Mas então, para começarmos a nossa entrevista, nós temos uma maneira de trabalhar aqui. Antes de começarmos, nós apresentamos como é que é feito, como é que é o modelo do programa, da entrevista. E nós temos uma entrevista elaborada em 3 fases, não é? Nós temos 3 blocos e o primeiro bloco que nós iremos abordar, iremos descortinar um pouquinho, é a trajetória pessoal e formação. O segundo bloco, do batismo ao livro, o poeta que escreve por fé. O terceiro bloco, o invisível e o divino, a obra de um escritor na Mensagem da Hora. Então, em função desses 3 blocos, nós iremos conversar de forma amena, aberta, para podermos então conhecer quem é Zola Israel Vida. E para começar, vamos abrir o nosso primeiro bloco, que é trajetória pessoal e formação. Nesse bloco, Zola, nós queremos entender perfeitamente quem é o Zola Vida. Queremos perceber quando nasceu, queremos conhecer como foi a sua trajetória, sobretudo quem são os seus pais. E já agora, de onde nasceu, de onde vem, quem são os pais? Olha, falar de nós mesmos assim, é meio estranho, né? Porque, pronto. Bem, mas o Zola é angolano, nasceu em Luanda, concretamente na maternidade Lucrécia Paim. Okay. Segundo o Estado e os meus pais, nasci no dia 30 de março. E sou formado em várias áreas. Primeiro, estudei construção civil no médio, no Instituto Politécnico da Lara. Certo. Isso depois de fazer o ensino primário na África do Sul, na Lennoxton Primary School. Okay.
E depois de regressar ao país e ter feito o médio no Instituto Médio Politécnico Aldalara, onde fiz construção civil, Ok. depois ingressei para a Universidade Metodista, onde estudei arquitetura. E mais tarde, por intermédio de uma bolsa do governo americano, fui para os Estados Unidos, onde fiz gestão da empresa e liderança, concretamente na Universidade de Texas. Ok. E tenho também uma formação no campo do empreendedorismo, uma graduação pelo Centro de Liderança da África Austral, ligado à Universidade da África do Sul, a UNISA. Certo. E pronto, trabalho não só em arquitetura, mas em literatura, através da Editora Azul, que é uma empresa de produção e publicação de livros e consultoria linguística, e nesse setor, tradução e etc. Ok. Então, em suma, é isso. Muito bom. É um percurso, por acaso, muito, muito longínquo e de alguma forma ligado também à arte. Porque, afinal de contas, estudou no ensino médio, como é que é? Projetos, né? A construção civil. Construção civil. E deu sequência na universidade em arquitetura. Sim. A construção civil no médio estava mais ligada à especialidade de técnico de obra. Ok. Mas tinha mais paixão pelo desenho, projetar e etc. Certo. Então, é assim que, apesar de que antes o meu sonho era ser engenheiro informático, Ok. mas apaixonei-me pelo curso de arquitetura por intermédio de um amigo que estava a estudar na Universidade de Lusíada. Ok. E nós andávamos juntos, tentando ver os seus trabalhos. Porque ele é 2 anos mais velho que eu. Ele já estava na faculdade, eu no médio. Ok. E ali dava-me também algumas orientações, em função, porque pronto, o ensino médio como preparação para a universidade. Exatamente. E apaixonei-me dos projetos, os prédios, edifícios, as cidades, etc. Ok. Então, pronto, Apaixonaste decidi pela seguir a arquitetura também. Sim, senhora. Sim, senhora. Arquitetura e urbanismo. E com certeza, se calhar não foi simplesmente o facto de ter estado com ele, mas se calhar era também o lado artístico que já estava aí dentro, que estava a começar a te puxar para esse lado. Se calhar, porque a arquitetura também é arte, ou seja, apesar de não ser arte, eu diria que não é arte no sentido de arte pura, ou seja, é um campo do saber que usa a arte, a engenharia, as ciências sociais. Certo. E não só para atingir os seus objetivos. Portanto, é algo um pouco muito completo, híbrido. Exatamente. Né? Então, por isso que os arquitetos são um pouco muito multifacéticos. Exato. Né? Ela tem a componente de engenharia, matemática, inclusive física, cultural. sim, quando se fazem os cálculos, há cálculos de reações de apoio também, certo. de estabilidade, etc, etc. E tem a parte artística, né? Combinação de cores, design, certo. aquela imaginação, envolve também fantasia. Correto. E tudo. E eu gosto muito da arquitetura desconstrutivista, que é aquela que faz muito uso de curvas. Ok. A arquiteta Zaha Hadid e o Oscar Niemeyer, do Brasil, você já ouviu falar, que projetou, Não, por acaso não. que teve um papel muito importante no projeto de Brasília, com Ok. Lúcio Costa e tantos outros. São pessoas que tiveram essa componente muito forte. E também tem a parte das ciências sociais, Certo. sociologia, antropologia, porque Exato. para projetar um prédio ou um conjunto de habitações. Tem de ver como é que exato, a para sociedade... o Cunene é diferente, por exemplo, de Exatamente. projetar em Luanda. Exatamente. Há hábitos próprios de determinados povos, etc. Os costumes e tudo mais. Não, É isso. muito bom. Mas, de alguma forma, apesar de a arquitetura ser uma arte híbrida, né? Com essa junção toda de várias outras áreas do saber, mas por estar lá o lado artístico, de alguma forma puxou-te lá, e depois tu saíste daí para poder fazer arte pura. Não é? Mas antes de nós entrarmos ali... A falar da literatura, eu já escrevia desde muito cedo, Não, desde antes 18. de nós entrarmos exatamente ali, porque E nós vamos já chegar lá. gostava dos livros já há bastante tempo, muito antes Já da gostava de livros já há arquitetura. muito tempo. Sim. Ok, vai nos contar muito bem já como é que foi o desenrolar disso.
Mas antes nós gostaríamos de saber, depois de sabermos quando que nasceu, queríamos saber quais são os nomes dos pais. Meu pai é o Paco Vida e minha mãe é Carmel, Teca Carmel. Ok. Exato, então, depois de conhecermos o teu perfil muito mais pessoal, queríamos saber como é que foi, então, a sua conexão com a mensagem da hora. Olha, eu tive a graça, é uma graça imensurável, né? Ok. De nascer dentro da mensagem já. Quando eu nasci, os meus pais já eram da mensagem. O Ok. meu pai é pastor Que e bom. prontos. Graça Foi imensurável. assim, e como diz a Bíblia em Provérbios, ensina ao menino desde cedo no caminho Certo. que deve andar, e quando crescer não se vai desviar. Então eu cresci dentro da do mensagem. ambiente, dentro do profeta. Eu comecei a ouvir o profeta desde muito cedo, as Certo. fitas desde pequeno e até hoje vivo disso. Portanto, não sei o que isso seria de mim se estivesse fora. Com certeza que por intermédio da predestinação positiva de Deus proveria algum caminho para poder entrar, mas não conheço denominação, nasci dentro da mensagem, dentro do caminho da vida e dou graças a Deus por isso. Que bom, és realmente abençoado por isso. Mas certamente Amém. que, apesar de ter já nascido neste ambiente, e como sabemos, a mensagem, conforme nos ensina, Cristo trata com o indivíduo. Deus trata com o indivíduo. Exatamente. Qual foi o momento que você começou a sentir que Deus estava a tratar contigo e como um momento em que você sentiu que Deus te chama para ser seu filho, para poder trabalhar e agir em função da sua vontade, e você manifestou isso por intermédio do batismo, não é? Sim, como diz um amigo indiano que também é filho de um pastor, do pastor Steve, que Deus o tenha, que também já foi para casa descansar. Certo. Pronto, ele nasceu também na mensagem e nós tínhamos, geralmente há aquela sensação, porque a Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Certo. E ele dizia, por exemplo, e é algo que parece engraçado, prontos, há um momento que Uhum. naquela idade tu poderias te perguntar, mas vou me arrepender de quê, por exemplo, Certo. né? Mas afinal depois percebes que tudo era apenas justiça pessoal, né? Certo. Isso de não roubar, não mentir, honrar os pais e tudo isso, amar os irmãos, etc. Certo. Mas chega um momento em que você percebe que a palavra, quando a palavra é realmente aberta em ti, Certo. e há um momento que você depois até choras com lágrimas verdadeiras Certo. e percebes de como Deus foi tão grande de te ter protegido de um ambiente do mundo e permitindo-te nascer dentro de um espaço onde tu poderias ter, onde automaticamente tu deves ter a oportunidade de mostrar aos outros este caminho, porque Certo. é assim, uma criança que nasce, por exemplo, numa família bilionária e nunca ouviu falar, por exemplo, de um dos nesses, não quer dizer aqui os bairros, senão algumas pessoas podem se sentir ofendidas. Certo, mas pronto. Né, de ver como é que outras crianças nascem. Não conhece outras desnutrição, realidades, não conhece outras de muita realidades. necessidade, de muita carência. Pois, então ele vai pensar que as coisas, que o mundo é assim, que não existe nada disso. Exatamente. Ok. Mas Aquela é a quando realidade depois percebe outras realidades e nota que não foi a super graça de Deus para estar dentro deste caminho, né? O caminho do alto, conforme Certo. o profeta diz, porque está no livro de Isaías, mas Certo. o profeta fala disso em caminho de variadíssimos... alto retiro. Exatamente, o caminho de alto retiro. Então, é ali que, depois deste momento que acabei de lhe explicar, e comecei a sentir uma sede
uma sede muito profunda Isso de foi mais ou menos Deus. com quantos anos? Isso foi com 12 já, anos. pronto. Apesar de aos 6, 7, era um miúdo muito traquino e corria na igreja, Certo. perturbava às vezes o culto Ok. e etc. Mas também dentro do rigor, à medida que os pais também foram fazendo o seu trabalho, Certo. então vamos percebendo. E a partir das escolas dominicais também, pronto. E mais tarde, então, aos 12 anos, pela primeira vez, isso foi em 2000, foi no dia 12 de outubro de 2001, creio que é isso. Pronto, eu tenho ali anotada a data que não me vem assim exatamente, mas foi no mês de outubro Certo. de 2012 que eu recebo o batismo pela primeira vez na água em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda lembra do dia? Foi dia 2 de outubro. 12 de outubro ou 2 de outubro, ou depois, Ok. depois se calhar Vai com mais certificar. precisão, pronto, porque foi o primeiro batismo, Que né? recebeu. Ok. Exato. Mas mais tarde, recentemente, sentindo-me conduzido também por Deus, no sentido de renovação de votos. Há 2 anos também fiz questão de repetir o batismo. Certo. Isso foi nas vésperas do final do ano antepassado. Ok. E foi uma experiência excelente. E há vários episódios que já aconteceram na minha vida ligados à minha caminhada pessoal com Deus. Não sei se teríamos muito tempo para abordar aqui. Não, mas nós vamos ter, sim, Mas, senhor. então é isso. Mais ou Deus menos Deus tem sido tão bom e misericordioso para comigo. Que bom. Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista como me fala através do seu profeta, Certo. e através das escrituras, através da voz interior, através da leitura, meditação da palavra. Certo. E há inúmeros testemunhos que, prontos, Acredito que avancemos. hoje nós vamos realmente conhecer muitos desses feitos que Deus tem será que realizado. haverá tempo, mas não sei. Vamos ver se conseguimos pelo menos descortinar alguns, não é? Vamos destapar algumas cubas e vamos conhecer mais a fundo sobre Zola Vida. É para isso que nós estamos aqui. A nossa conversa centra-se. Mas outras exatamente coisas são nisso. segredos. Mas Certamente, o que é segredo vai ficar segredo. E ele próprio me diz para nunca dizer a ninguém. Certo. Prontos. Certo, então nós vamos fazer um curto intervalo, apenas de 30 segundos, rapidamente, e nós voltamos já já. Até já, não saia daí. Certo, estamos de volta. Conforme disse, seria um intervalo curtíssimo. Na verdade, estávamos aqui a preparar algum aparato, a qual somente aqui nós deste lado conseguimos dar conta. E obrigado por teres permanecido e não teres saído aí da tua cadeira, não teres tirado a tua atenção aí no nosso curtíssimo intervalo. E vamos retomar já a nossa conversa e conseguimos ver que há muito para poder perceber, muito para conhecer de Zola Vida. E ele é um artista, ele é um poeta, conforme eu disse no princípio. Ele não usa a poesia no formato musical, mas ele usa a poesia no formato literário. E nós daqui a nada vamos também conhecer já esta área a qual Zola Vida, ele na verdade tem explorado muito em sua vida. Mas queríamos saber um pouco mais com relação à sua experiência com Deus, não é? De maneiras a podermos perceber, porque esta é uma entrevista que não cinge-se apenas na arte. Se fosse apenas na arte, então teríamos aqui muitos outros artistas. Mas nós estamos a falar de artistas que estão banhados da espiritualidade. E falamos da espiritualidade no verdadeiro sentido de espiritualidade. Por isso queríamos saber um pouco mais com relação a essa experiência com Deus. Foi recentemente que sentiu-se conduzido em fazer o rebatismo.
não é? Foi há 2 anos atrás. Essa força veio por quais razões, na verdade, você poderia apontar o impulso de Deus para esse rebatismo? Não, a sede incontornável e profunda de Deus. Existe aquele momento em que você tem a necessidade de uma grande reaproximação de Deus. E às vezes é difícil explicar qual é o motivo. É difícil explicar que é por aquele motivo ou aquele, mas não. É ali que você percebe realmente do que da tua predestinação positiva com Deus. Da graça de seres o filho de Deus. Portanto, é uma sede simplesmente que não consegue explicar. Você apenas só tem necessidade de o servir, exato, de viver exato. mais perto. Isso. E muitas das vezes você não tem como exprimir e dizes não. Exato, você é rebatizado. Exato. Muitas vezes comete-se o erro de querer estar próximo de Deus só quando estamos em apuros. É verdade. Quando a situação está difícil, etc. E o profeta diz que isso é lamentável. Exatamente, isso aí. O profeta diz que isso é lamentável. Sim, o Branham diz que isso é lamentável. Porque se você só procura alguém quando você precisa, quando você tem necessidade, mesmo até do ponto de vista humano, isso não é ridículo, correto. Não é correto. Certo. Então, chega aquele momento em que você só quer estar próximo de Deus, você quer estar longe das pessoas. Sou uma pessoa muito inimiga de multidões, por exemplo. Chega um momento que você quer se afastar cada vez mais das pessoas. Você quer orar desde manhã até a noite. Você quer orar a noite toda. Você quer ler e ali só você e Deus. Então, pronto. E senti-me conduzido na passagem do ano de 2022 para 2023, eu fazer esse rebatismo. Que bom. E foi uma... Pronto. Realmente. E até aqui a mensagem tem moldado aquilo que é o teu ser, a tua vivência. Com certeza. A mensagem se tornou o teu padrão de vida. Com certeza, com certeza. Aliás, há tanta coisa que a gente vive, não só como artista, empresário, que se não fosse a mensagem, olha, seria um fiasco, né? Realmente. Então, realmente. Bem, então... Há coisas que palavras são difíceis de explicar. Então, mas pronto, você é um cristão e entende mais ou menos o que é isso. Pois. Percebo realmente. Pois, então... Nesse caso, após ter feito o rebatismo, ter esse desejo de reaproximação com Deus, voltando para o âmbito profissional, não é? Que atualmente és escritor e também empresário, certo? Nós queríamos saber a área que escolheu, apesar de que foi através da influência de um amigo em que fez a licenciatura em arquitetura, mas depois vimos que você também envergou para outras áreas, não é? Pois, como disse no princípio, a literatura já nasceu comigo. Né? Eu desde pequeno, eu não sei se era desde dos meus pais, porque meu pai é um grande leitor e tem uma biblioteca, olha, que não vale a pena. A minha mãe escrevia. E participava de concursos literários na escola, desde pequena, tem essa veia. Não sei se herdei dos meus pais, mas eu nasci gostando muito dos livros. E como fiz o ensino primário na África do Sul, onde os projetos de leitura obrigatória, os planos de leitura obrigatória são muito sólidos. Então, isso fortificou ainda mais o meu amor pelos livros. E ali também fui rabiscando algumas coisas. E aos 11 anos participei do primeiro concurso, venci um concurso literário aos 11 anos. E aos 18 anos... o concurso foi já cá. Foi já aqui quando regressamos. E depois, aos 18 anos, termino de escrever o meu primeiro livro, que é este, Contemplando o Invisível. Sim, senhora. Aos 18 anos? Sim, aos 18 anos.
Mas a foto que tenho aqui é um pouco depois dos 18. Consegues ver como é que estou tão jovem. Muito jovem. Bem franzino e tal. Sim, senhora. Prontos. Eu, por acaso, nunca soube que isso faz com 18 anos, ah? Não, foi escrito com 18 anos, mas Nós já lançado só... Já vamos falar sobre este livro também. Sim, é por isso eu respeito muito a arquitetura, porque de lá veio o dinheiro para financiar a literatura, porque era difícil de encontrar patrocínio. Certo. Às vezes os patrocínios só vêm depois de você mostrar alguma coisa. Então, apesar de tê-lo escrito aos 18 anos, só consegui lançar aos 25 anos. O segundo livro. Sim, não. Primeiro livro, Contemplando o Invisível. Você escreveu... Esse livro é de há 10 anos. Você escreveu com os 18 anos. Exato. E só conseguiu lançar... Fiquei a girar para trouxer, bater portas daqui e dali, nada. Tá, pronto, engavetei a obra, fui escrevendo, fui sempre aprimorando as minhas atividades literárias, não é? Concretamente na União dos Escritores Angolanos, com a Brigada Jovem de Literatura, depois com o Movimento Literários, que é um grande movimento, de literatura com quem eu interagia muito também. E depois, então, consigo com meus próprios financiar a obra, com uma facilidade que tive de um amigo cujo tio vivia na China, então mandava uns contentores por cá, então consegui mandar 1000 livros sem ter pagado as alfândegas, quando foi coberto veio nas mercadorias do tio dele. Certo. É o Nelson um amigo meu, um pastor da igreja pentecostal. Que bom. E que quase cresceu comigo, estudou comigo na Alda Lara também. Okay. Então, lanço em 2014, foi um lançamento experimental. Depois, em 2015, na Mediateca, dia 20 de maio de 2015, que lanço na Mediateca. Contemplando o Invisível. Sim, o Invisível. Foi um evento excelente, muito bom, com a participação dos órgãos de comunicação social, a minha família, os amantes da leitura. E depois disso, faço o curso de escrita criativa com a HM Criações, uma instituição portuguesa, com a professora Marlene Cavaleira, que abriu-me muito a mente, sobretudo na questão prosa, na produção de contos, novelas. Não é telenovela, aquilo não, novela. É uma história, é uma narrativa cuja extensão é maior que o conto e menor que um romance, né? Tem um enredo médio, tem um pouco mais de sistematização em relação ao conto, que é mais objetivo. Certo. E esta professora abriu-me muito a visão. Felizmente tive a graça de ser o seu melhor aluno, fez de mim o seu afilhado na literatura, convidou-me para prefaciar o livro dela. Que bom. Prefaciei o livro dela. E eu também convidei-lhe para prefaciar o meu livro de contos, que vocês vão ter já a oportunidade de conhecer. Certo. E mais tarde, então, nasce a ideia de criar a Editora Azul. Já vamos chegar até a Editora Azul. Eu queria saber, até aqui já ouvimos muitas conquistas, já ouvimos um percurso muito promissor, um percurso com muito sucesso. Mas até aqui, quais das conquistas mais te impactam? Quais delas tu consideras mais importante? Olha, eu não sei, geralmente o que se fala de... principalmente em Angola, quando se fala de conquista, de sucesso, você se pensa em grandes coisas. Está a falar em prêmios literários, está a falar em Na verdade, coisa. Tu tens uma história que tu vais desde o período escolar. Sim. Vários níveis. O que tem sempre alegrado a minha alma, e considero, acho, das maiores conquistas, né? É
de ver um jovem que andava atrás de várias instituições, Pedindo apoio, pedindo apoios e tal. patrocínios. Sim. Hoje tem uma editora, ou tipo alguém que pedia, buscava por pão ter Certo. uma padaria. Agora, Exatamente. por isso é que nem tenho pressa de publicar tantas outras obras, porque pronto, tem uma editora, Você já tem uma editora. conhecemos todos os processos, Certo. os recursos estão ali, apesar de que em Angola é um negócio um pouco, muito desafiador, um pouco não, muito desafiador. Certo. Mas depois, em 2014, no Brasil, fui premiado ali na Ok. Bahia, no Prêmio Literário de Literatura. Participou no Prêmio Literário de Literatura Germano Machado, sim, é uma competição. da CPLP. Sim, que juntava, é dos países da CPLP, Da CPLP, Brasil, Portugal, Angola, Timor-Leste, etc. Certo. E estive entre os 10 milhões, Ok. mais de 500 concorrentes, saí em 8º lugar. Uau. Então, este foi, mas não gosto muito, foi uma amiga, que é o colega também de escrita, e disse, não, olha, esse candidato, eu não gosto muito de me candidatar para De prêmios, concorrer. eu nem escrevo para isso, eu escrevo porque gosto de dar, disse, tenta, Certo. só te candidatar, inscrevi-me, candidatei-me, e depois... E saíste fui dentro dos 10 premiado. melhores. Sim, saí entre os 10 milhões, Que bom. graças a Deus. E depois concluo também o segundo livro, que é este, A Fronte da Fonte. Certo. Nunca o lancei aqui ainda, em Angola, porque não quero lançar depois do livro de poesia, mais um outro livro de poesia, não. Ok. Vai ser lançado brevemente depois do livro de contos. Ok. E porque não tenho pressa, depois fiquei, sabe, quando você agora é gestor, fica agora a gerir carreira de outros escritores. Exatamente. Então pus ainda em stand-by alguns projetos pessoais, porque não tenho pressa mesmo. Ok, Né? Então as coisas vão fluindo. Pronto, mas esta também Então. consideras uma conquista pelo facto de teres conseguido concluir já. Exato, e houve uma evolução. Se leres, comparar A Fronte da Fonte com Contemplando o Invisível, é uma diferença abismal. Se bem que gosto muito do Contemplando, porque eu sou fiel às minhas origens, Ok. né? De saber de onde vim. Certo. E a pureza é o teu da fato juventude macacão, da né? infância, Ok. pois. É um livro que gosto muito, apesar de alguns textos não terem aquele labor estético como A Fronte da Fonte, mas Certo. gosto muito. Este livro significa muito para mim, o Contemplando Ok. o Invisível. Ok. Ok. É a tua primeira obra. Exatamente. E depois, quando lançamos a Editora Azul, isso foi a estreia no mercado, né? Foi no dia 21 de março de 2018, apesar de que a sua fundação foi a 18 de abril de 2017. Ok. Então, nós, quer dizer, então, estreamos com esta revista, Letras de Ouro, Ok. que é uma revista que juntou escritores angolanos, brasileiros, portugueses. Foi financiado pela EFA, que é a Fundação European Foundation for Angolan Promotion and Development. Ok. A Fundação Europeia para a Promoção e Desenvolvimento de Angola, uma fundação belga. Ok. Então, aqui também tem alguns textos e é uma revista que saiu primeiro com o objetivo de ser semestral, mas era para ser anual, mas depois os desafios também, não só da questão do patrocínio, mas a pressão de haver tanta demanda da editora, fez com que puséssemos de lado alguns projetos nossos Certo. para alargar a nossa estrutura e atender os outros, aqueles que solicitam pelos nossos serviços. Então, dizer que estamos são- na Editora Azul, que ali bem no Miramar, junto à maternidade de Ngangula. É uma editora que prima pela qualidade das suas obras, a promoção, o bem-estar dos seus autores, do ponto de vista
profissional, Certo. não é? Em função dos contratos que a gente vai elaborando. E então é isso. Pronto. Gosto da literatura, vivo, não consigo viver sem isso, sem escrever, né? Sem a arte da escrita. Pois, vou sempre escrevendo, Certo. não paro, só que vou publicando quando achar, devo publicar, não tenho pressa, né? Agora já tenho uma padaria, então não preciso. Exatamente. E essa padaria que agora produz o pão para os outros, também consideras, sobretudo, uma das maiores conquistas até agora feitas, que teve o seu lançamento oficial em 2018, certo? Exato, A editora Azul, exato. localizada atualmente no Miramar. Miramar, uma editora que faz toda a diferença, uma editora, pronto, a Azul é azul. Certo, azul, Uma equipa excelente. o azul do céu, o azul do oceano. Isso. Não é? Bem, então, queria agora saber tantas conquistas que estamos aqui a enumerar. Eu nem sei se são tantas, mas pronto, eu só ajo naturalmente. Não Certo. sou muito bom de. Não controlas para ver monitorar, quantas. Sim, quantas deixo as são. coisas fluírem. Exato. Por isso é que às vezes é um pouco difícil para mim responder. Não, o que é que Exato. você alcançou? Não, Qual o maior alcancei impacto que isso, teve e aquilo, tudo mais. aquilo. Não. Porque de alguma Eu forma deixo as você, coisas fluírem, sim. você encara de forma muito natural. Exato. Sabes que muitas das vezes é ajuda de Deus, trabalho, dedicação. E de Exatamente. alguma Deus acima de tudo. Exato. Eu não sei se é sintoma de velhice, né? Mas não sei, mas sou jovem, né? Porque dizem quando chega um momento quando já não te encantas com o Com muita sucesso coisa, ou com exatamente. conquista, não sei. Mas não sei, mas deixa as coisas fluírem. Que bom. E Deus tem sido tão bom para comigo Isso e é bom. continuará a sê-lo. Certo. E então, prontos, como diz, você sabe, a redenção fez de nós reis e sacerdotes. Então Certo. estamos aqui para brincar. Nada nos para, independentemente de quais forem as dificuldades. Amen. Eu gostei disso. Nós somos reis e sacerdotes, nada Exato. nos para. Exato. Exatamente, porque os filhos de Deus, o irmão Brana me diz: se tu fores para fazer alguma coisa, faça o melhor. Exato. Se fores para ser alguma coisa, seja o melhor. Disse mesmo que for para seres ladrão, Mesmo quando que estava a for dizer para ao ser- Billy Paul. Exatamente, ele falou isso para o Billy Paul. Se for para seres um ladrão, vagabundo, sejas o melhor melhor vagabundo. possível. Que é para não Exato. estar a perder tempo aqui. Porque nós na Terra não temos muito tempo mais. Então Exato. não pode estar a perder tempo com coisas fúteis e mesquinhas. Exato. E tudo o que fazer, faça, como diz a Bíblia, como se fosse para Deus, como se estivesse a fazer Exatamente. E é exatamente aquela entrega. esse o teor do poeta e a sua caneta. Exato. É os artistas que passam aqui, como é que eles incorporam Deus, como é que eles estão imbuídos com a inspiração divina, com a conduta divina, para que em função dessa conduta, as suas obras, o seu talento, passa a ser uma bênção para os outros. Amém, É exatamente amém. isso. Mas pronto, e vamos continuar aqui com essa conversa que está muito interativa, muito boa, e estamos aqui a tirar os tesouros que estão dentro desse baú, que também não é tão velho, mas tem muitas relíquias aí. Eu queria saber agora de ti, Zola, apesar desses triunfos, apesar destas conquistas, e é bom, admirei também algo muito bom em si, que é o facto de, e é importante para que os artistas tenham isso. Na medida em que começam a ter sucesso na sua carreira, na medida que começam a desenvolver e a ter muita aderência, não é? Há um certo ego que começa a nascer. Mas você consegue encarar aquilo de forma muito natural. Eu acredito que o que faz isso é o facto de você perceber que não depende exatamente de ti apenas. Exatamente. Não E é? como a Bíblia diz, tudo é vaidade e aflição do espírito. Você vai agir Exatamente. com altivez de espírito para conseguir umas coisas passageiras dessa casa de peste, né? Exatamente. Como diz, A casa de pestilência. De pestilência, epá. Então Realmente. é isso. Eu Não há amei- acima, Deus é a nossa porção suficiente. Amém. Amém. O resto, enquanto estamos aqui, são formalidades naturais Exatamente. dessa vida e vamos sempre alcançar o sucesso. Nós gostamos de atingir sempre aquilo que é Certo. melhor. Exato. Não é? Eu sempre, pronto, é assim que eu oriento a minha vida, dentro daquilo mesmo que o profeta disse. Exatamente. Então, eu gosto de altos padrões, tudo Certo. tem que ser top,
top. Realmente. Obviamente vais cometer erros, vais falhar aqui e dali, Mas é mas para não aperfeiçoar. pode, sim, mas a tua essência é essa. Exatamente. Não, amei isso realmente e creio que os artistas devem reter isso. Se tem algum artista aí a nos acompanhar, é essencial que tomes notas disso. Então, para terminarmos o nosso primeiro bloco, que de alguma forma creio que foi bem extensivo, já conseguimos cavar e explorar um pouquinho sobre o Zola Vida, a sua parte muito mais pessoal. Queria então terminar com uma questão. O que é que tem ainda de sonhos por realizar? O que é que tem ainda de projetos por realizar? Muita coisa, É muita coisa. muita coisa. No âmbito daquilo que já tens feito, Há coisas que não dá para divulgar, sabe? Certo. Como é que é? com relação à O arte... profeta que é diz para ti. isso nos céus, né? Sim, Coisas sim. agora entre vocês, né? Mas são tanta coisa. Sem, com certeza, perder de vista Mas algum aquele projeto- grande evento que Certo. todo cristão está à espera que aconteça, né? Amém. Estar sempre pronto a cada hora, a cada minuto. Exatamente, a mas cada minuto. o Mas resto, nesse grande Deus evento sempre- que o todo cristão espera, nosso profeta diz assim, o irmão Branham diz assim, se tiveres para construir, se tiveres como Isso, projeto para construir, isso, construa. construa. Se Faça vais como- casar, case. Exato. Como que se ele Como viesse se ele daqui a viesse 100 daqui a 100 ou alguma anos. coisa, isso. Mas viva como se ele virá daqui a um dia ou amanhã. Amém. Não é? Olha, Então, amo ter o profeta na minha vida. Epa, não tem preço isso. Né? Certo. Um homem que, sob a genuína unção do Espírito Santo, classificou as coisas de uma muito- forma Exatamente. que nós não temos por que nos complicarmos. Exatamente. Há tanto barulho que acontece por aí, não está tudo ali. Uhum. É só pegar e consumir, beber do poço artesiano, Exatamente. até não poder mais, como ele diz. Mas, epa, Exatamente. Então, neste âmbito em que ele diz que enquanto vives, se for para casar, se for para poder fazer projetos, então queríamos saber, tem algum projeto em curso, alguma coisa que ainda pretende realizar, que já está a ser cozinhado, já está a ser preparado de alguma forma? sim, há vários projetos. Um deles é, por exemplo, a internacionalização da editora a nível da Ok. África Austral. Ok. Eh, Pretende abrir um E, escritório. e umas surpresas que se calhar você vai me convidar de novo aqui para vir falar disso quando Certamente. tiver já tudo materializado. Certamente. E, mas, como se diz na gíria, tem qualquer coisa que está ali. Alguma coisa que está a caminho. Yeah, São várias coisas a caminho. yeah, são várias coisas a caminho. Tá, muito bom. Então, assim, nós terminamos com o nosso primeiro bloco, que falamos sobre a trajetória, a vida pessoal de Zola Vida. E ele conseguiu descortinar para nós aqui muita coisa pessoal que nós não conhecíamos. Há quem conhece o Zola Vida apenas como editor, escritor, dono ou proprietário de uma editora, mas pouco conhece sobre a sua vida pessoal, sobre sua fé, a identidade a qual ele tem, o modo como tu lhe relacionas e lhe classificas hoje, certamente que é oriundo da sua fé, dos seus costumes, dos seus hábitos, e hoje ele revelou para nós, e com certeza que tu também estás a gostar da nossa interação. Vamos então passar para o nosso segundo bloco, que nós fizemos agora uma transição, vamos fazer uma transição, Ok, não é? ok. Do batismo aos livros. Ok. Onde vamos falar de forma um pouquinho mais exaustiva com relação a esse mundo literário ao qual você está imbuído. Não é? E para isso nós queríamos saber exatamente as tuas escritas hoje são muito influenciadas pela mensagem, pelo que você crê, pela tua fé. Com Tens certeza. aqui a Fronte da Fonte, que é o Sim. livro mais recente, mas ainda não foi oficialmente lançado. Isso. E tem o Contemplando o Contemplando Invisível. o Invisível. Isso- Uns até dizem que alguém leu o Contemplando o Invisível até diz, a tua vida artística é muito teológica. Mas Ok, não é ok. teologia, nós Isso não já- nos guiamos pela teologia. Exatamente, isso já está a refletir, ou seja, já está a responder de alguma forma a questão que acabamos de Isso, fazer. Isso. Quer dizer, tens isso. muita influência da tua fé nas tuas letras, no que tu escreves. Com toda a certeza. Aliás, a arte da escrita tem proveniência na natureza divina, né? Nós sabemos que Deus é Certo. escritor, Deus escreve. Certo. Ele é a Aliás, um palavra. pouco o título do livro, Contemplando o Invisível. Invisível, certo. Sabes isso?
E você Exatamente. conhece aquele olhando para o invisível. Exatamente, né? exatamente. Exatamente. Sim, porque então, tem- o acho primeiro que- invisível é Deus. Exato. É Deus, ele é que é o artista. Uhum. E o outro invisível, isso tem três facetas, não é? Uhum. Tem quando nós estamos como que num beco sem saída. Certo. Devemos olhar para o invisível, né? Fora pode estar escuro, mas dentro, Certo, a luz. não é? Há luz, há aquele que pode acender a luz, e essa luz que aclara o caminho e tanto. Se ler, por exemplo, o poema, mesmo o cartaz, não é? Porque é o poema que dá título à obra, Contemplando o Invisível, vai Certo. perceber que o sujeito poético Certo. está triste, como que encurralado. Eu posso ler? Pode, sim. Nós vamos ler agora aqui ao vivo um dos poemas de Zola Vida. Não é o primeiro. Não. Ok. Mas pronto, mas ele é provavelmente o primeiro poema. Acho que é da página 7, né? Na página 11. Página 11. Na página 11 e é o segundo poema. Contemplando o Invisível. Pois. Vamos ler aqui um pouco daquilo que foi a inspiração do Contemplando o Invisível de Zola Vida. Parado na brecha da vida, com o rosto sofrido, contemplo-te, ó invisível, pois é em ti que contraio a solução excelsa e a regurgitação de água pura que suprime e veemente sede do meu atribulado ser. É pela plenitude do teu poder que o mar bate palmas, que os trovões recalcitram e as flores riem. Contemplo-te, estagno na brecha, prescindo coisas invisíveis e pondero a vida, fixando-te os meus olhos espirituais, entrando na invisibilidade eterna, surpreendendo os soldados malignos que mancomunam contra mim, que pretendem saciar as aves do deserto com o meu cadáver. Contemplo-te de dia e de noite, nada tenho a temer, mesmo que o andar no bairro da morte de mãos vazias. Contemplo-te, tu que te assentas nas alturas e te inclinas para suprimir o meu dilema. Contemplo-te, ó invisível, até jazer no mosaico da eternidade. Olha, quando escrevi esse texto, não imaginas o que o que estava a passar. Mas O que passavas? Mas pronto. Sim, porque, É isso aí, é isso porque aí. certamente que Mas uma parte, preenchendo coisas invisíveis, não, preenchendo coisas visíveis. Coloco coisas visíveis sim, de lado e preenchendo entro na coisas invisibilidade. visíveis. Certo. Exatamente. Esse foi o poema Contemplando o Invisível de Zola Vida. E, claro, isso demonstra que o que tu escreves está muito inclinado para a tua fé, para a mensagem da hora. Exato. Por exemplo, vamos lá ver aqui na Fronte da Fonte, que tem Certo. um trabalho mais... Tem um labor estético um pouco mais aturado. Qual é o texto? Por exemplo. Por acaso tem algum texto teu que teve influência depois do batismo, tanto do primeiro como do segundo? Texto Tem algum poema? que faz alguma alusão. Olha, eu tenho um livro também que já vai sair, aquele é mais direto, o título é Poemas da Mensagem da Hora. Oh, uau. E ali há muita coisa, há textos que falam do trono branco. Ok, você entrou no Apocalipse aí. E aquele é um texto, pronto, nunca mais foi o mesmo. Desde esse período também, Certo. Deus vai sempre fazendo-te subir Certo. até a plataforma celestial, né? Certo. Encontrou o texto? São vários, mas o que
que é mais, que vai te dar mais a entender é o Deus nos faz poetas. Onde é que está isso? Ok, porque aqui o Zola, enquanto procura, nós estamos aqui para poder vos situar, nós estamos a procurar perceber até que ponto a fé de Zola, não é? Porque falamos de sua fé no primeiro bloco, como é que ele criou a mensagem, a sua conexão com Deus. Então queremos ver até que ponto essa fé de Zola Vida lhe influencia nas suas escritas, influencia a sua arte de escrita. E ele está aqui para poder nos dar mais uma nuances daquilo que acabamos de lhe questionar. Então está a procurar um poema que ele escreveu que responde exatamente à nossa questão, tal como Contemplando o Invisível. Exato. Vamos ler o texto pela página. E só para poder vos fazer perceber, Contemplando o Invisível, creio que foi, ou seja, o tema foi muito inspirado pela mensagem do irmão Branham, não é? Olhando ao invisível. Onde o irmão Branham fala do homem interior. Por exemplo, a tarde nua, sol vestido, vi o mar a borbulhar em ondas violinistas, e nas doces agruras que a amizade nos prega, saudamos as miragens que nos miravam com dentes. A pujança do horizonte no espectro solar dardejava devaneios turmalinosos, descarrilando formas que transcendem os dicionários, como se de poemas róseos de nubentes no ar lento se tratasse. A ousadia da areia alvilinda em teclar-nos os pés cerzia a lindeza do ventre da avó natureza, e o convite do oceano fez-nos arrulhar em uníssono. Quem diz que Deus não existe é mesmo maluco. Certo, isso prova realmente que a sua fé, não é, influencia claramente, completamente o que tu escreves. Temos vários. Ok, tem esse. Deus nos faz poetas. Que bom. Reluz em ti uma joia intermitente, arco-íris este de cores fervilhudas. Seduz em mim 7 fogos poecantudos, donde o visco pegajoso do ardor é palavra. Produz em mim edifícios de lampejo, ampejos de sonhos, utopias voantes, de surripiar alturas onde o sol cruza os braços, qual roliços de sorrisos envolvidos com gracinhas. Induz para ti a castidade do solstício, esplanada na leveza e suspiro da aura. Reduz, conduz, reduz, traduz a luz, luz com L maiúsculo, luz para nós, bem mais luz que a luz. Que bom. Então, Deus nos faz, quer dizer, o sujeito poético está aqui a dizer o que é que Deus nos faz. Nos faz, sim, se formos para a revista Letras de Ouro, certo, aqui na página 14... Quer dizer, a resposta aqui está a vir com as próprias escritas, não é? Exato. Estou na página 14, também bem coisa. Ok. Uma nesga de sol rasgando o negro coração, acocorado na lama e sujeira do dia. Na quietude barulhenta da voz, doce voz, cresce o halo harmonizado a grandeza vindoura. Para além da cortina do tempo sequioso, vejo o riso rosado do Rei da Glória, banhado em majestade e poder a poder, mimar-me em desmedida ante o rio sangrento. Este é o poema Doce Consolo. Que bom. Depois tem esse, na poltrona do eu, observo-me mergulhado em mistérios. Correto. No planetário solícito, contemplo-me só. O paradoxo é meu vestido de seda verbal, abanando em movimentos giratórios retos. Eis-me ali, banhando na perenidade limítrofe, a cruz de sangue, sempre presente. Certo. O raiar do firmamento estrelar confirma ante o espelho de águas vernáculas. Lá a luneta futurista enxerga o próprio brilho, ele mesmo em nirvana. Selo quebrado, mistérios subaquáticos,
onde os golfinhos me ensinam a dançar longe das orcas. Que bom, que bom. Realmente, É, dá pra ver. mais ou menos Por isso é que alguém disse para ti que você tem uma... Tem uma veia muito teológica. Exatamente. Por isso é que Foi. ele envergou para isso. E realmente responde completamente à nossa questão. Exato. O livro de contos também há vários, Ok. algumas coisas nesse sentido. É impossível você fugir disso. Exato, não tem, exato. Não tem como. Sou cristão, é a minha essência. Eu nunca me Exatamente. escondi. Não sei o que seria de mim se não fosse cristão. Então, e amo essa influência direta de Certo. Deus em tudo o que faço. Que bom, que bom. Isso aqui é identidade. Por isso estamos a Exato. falar sobre arte, fé e identidade. Não é? A história de Zola Vida como escritor, poeta e empresário. E sendo cristão, diz-me, a oração, o momento da oração, tem alguma coisa a ver para ti no processo criativo? Sim, tem. Eu sempre antes de escrever oro. Ok. Aliás, quase tudo que eu faço, não faço quase nada sem orar. Né? Que bom. E há textos que já obtive depois de orar, alguns no sono. Ok. Às vezes algo diz, levanta, escreve. E Que é bom. por aí. É por aí. porque Há um isso- texto ali, por exemplo, o poeta itinerante. Certo. Foi um texto que veio no sonho. Claro, ouvi mesmo. Enquanto sonhavas. Sim, levantei rápido. E a poesia não é como a prosa. Se não Certo. te levantar e escrever, perdes. Perdes. Eu já perdi um grande texto assim, aquela preguiça, vou levar. Quando acordas, perdes. Já o conto não, a prosa não, o conto, mas você pode... É algo que conscientemente Sim, você você vai seguindo usa a muito- sequência, Exatamente. vai criando, vai mexendo aqui. Usa mas muita o metodologia e tal. Exato. Já a poesia é algo poesia é muito uma instantâneo. voz, sim, quando vem, tens que pegar, nem que for para anotar algumas palavras Certo. e mais tarde escrever. Sabes, Então, isso. o irmão Branham fala de um poeta que eu esqueço-me agora qual é a poesia, mas creio que é aquela poesia em que nós cantamos muito. O amor de Deus é tão grandioso que valeu pena não poder exprimir. Irmão Branham Sim, diz sim. que o autor deste poema, uma parte deste poema foi encontrado escrito na parede de um hospício. Ok. O que Exatamente. é que ocorre? O que é que faz com que, por exemplo, ele diz que há outros poetas que, enquanto estavam dentro daquele processo, né, daquela inspiração, eles depois decidiram suicidar-se, outros lançavam-se no mar. O que é que faz Sim, isso? sim, olha, a inspiração, ou seja, a voz de inspiração, ou como na literatura chama-se de musa criativa, Musa, certo. né? É uma coisa muito forte que, falando nisso de escrever na parede e tal, eu já escrevo. Você, quando aquilo vem, às vezes você pode escrever na parede no hospital, você Ok. pode escrever no guardanapo, você pode escrever não sei aonde. E Porque tu o não poeta, queres perder a coisa. Sim, e é por isso que quando diz alguns se suicidaram, outros fizeram coisa. Olha, a arte tem uma capacidade de alteração de espírito que pode te levar a fazer grandes coisas, Certo. até de prever. Por exemplo, antigamente os poetas na antiguidade eram usados como oráculos. Certo, certo. Eram os conselheiros mais Conselheiros próximos dos reis, Exato. por causa dessa sensibilidade de Aqueles- prever as coisas. E a poesia antes era um gênero restrito às elites, Ok. não era algo do povo. Mesmo aqui os livros de poemas não são consumidos por qualquer um, não. Certo. Por exemplo, os contos, tudo E isso acredito é que um cerco, é um muito restrito. Sim. Porque, pronto, ao contrário do que se pensa,
é o gênero literário supremo, porque a literatura tem o gênero lírico, Ok. o narrativo e o dramático. Ok. Né? O lírico, que é o gênero da poesia, é o poesia. gênero literário supremo. É a Ok. concreta arte da palavra. Ok. Aquele que condensa tudo. Porque poesia é condensação. Aquilo que Certo. tu levarias livros e livros para escrever, anos e anos para escrever, ele condensa numa Uma estrofe. estrofe, exatamente. Então, é isso aí. Realmente, e isso prova o que acabas de dizer com esses factos que acabamos de referir também. Do modo como os poetas, eles, depois de saírem daquela inspiração, outros, pronto, suicidavam-se e tudo mais. Pois, Por essa pois. razão, questionei também com relação a esse processo criativo, enquanto tu escreves, se a oração estava de alguma forma interligada. E respondeste muito bem, porque tudo antes de fazer, como cristão, você ora. Sim, sim. Você deve pedir a direção, a conduta de Deus. E há textos que você obtém até no decorrer da oração mesmo. Já tiveste Você alguma ora, experiência? entra numa outra dimensão. Certo, e... certo. Sim, Quer dizer, enquanto estás a orar, isso. alguma coisa começa a descer. Exatamente. E depois tens que sair da oração para poder apontar. Olha, assim mesmo. Sim, senhora. Então, estamos a ver como é que é a poesia, não é? Ela é uma arte muito profunda, muito profunda. E como bem disse, Deus é artista. Claro. O irmão claro. Branham diz O isso, artista Deus é dos artista. artistas, sim. Não é? Não tem como. Exatamente. Então, passando para uma outra questão, eu queria saber, hoje tu és o proprietário de uma editora, tu tens editado, tens acompanhado o processo de escrita de muitos autores, e por acaso eu tenho acompanhado muitas das vezes, pode não ser presencialmente, mas na vossa página, Certo, certo. Editora Azul, Certo. se veres, eu estou sempre a dar um like, estou lá Isso. acompanhando. Isso. E vejo que tem muitos muitos autores, que os seus livros são lançados por vocês. Então, como é que tu fazes a tua fé com a arte, com o trabalho que tu fazes? De que maneiras é que tens conciliado isso, de maneiras a não criar uma espécie de choque ou repugnância mesmo? Não, isso é como tudo. Há textos que a gente reprova, né? Diz que isso não posso publicar, simples como isso. Ok? E se bem que a Já sofreu poesia críticas? tem... Sim, diga? Já sofreu críticas por conta dessas tuas limitações? Várias coisas. Até não é limitado, nem vejo isso limitação. Até porque na editora nós não publicamos só livros artísticos. Né? Certo. Publicamos livros científicos, Ok. livros técnicos, Certo. profissionais. Obviamente, por exemplo, do ponto de vista literário, temos a poesia erótica, por exemplo. Só que algumas pessoas confundem poesia erótica com poesia pornográfica, com pornografia. né? Exatamente. Uma coisa é obscenidade, Ok. outra coisa é a expressão de um amor legítimo através da poesia, como Cantares de É Salomão. o que eu queria perguntar já. Exatamente. Não é? Os Cantares Sim, de no Salomão- Cantar de Salomão, Salomão fala de seios, teus Exatamente. seios, As tuas curvas, isso. tudo. Exato. E o Exatamente. profeta depois nos explica que o Cantar de Salomão, o livro de Cantar de Salomão é uma representação do amor de Cristo para com a igreja esposa Exatamente. e tudo. Então é Exatamente. preciso não se confundir. Agora, há textos que por si só que são pornografia, é Pornográficos. obscenidade. Aquilo nós não publicamos. Não Exatamente. importa se vais pagar todos os bilhões de Bem, dólares se ou você- de kwanzas que houver. Mas queres publicar aquele livro na Editora Azul? Não importa quem você seja, isso não publicamos. Porque nós temos princípios. Ok. Felizmente, todos os membros da Editora Azul, Aham. mesmo que não sejam da mensagem, professam a fé cristã. Pessoas acreditam íntegras. em Deus, são íntegros. Nós sabemos o que é que publicamos, o que é que não vamos publicar. O que é aceitável para vocês? Exato. Muito bom, porque num mundo como esse, em que a vulgaridade é que tem muito mais aplausos, tem uma recepção maior, então tende também a fazer com que muitos artistas
envergam para esse lado e depois vão procurar os vossos serviços, que é para poder Exato. saber, olha, tem um livro assim, quero Exato. publicar. Então, Não, mas e há critérios de publicação. Então Certo. você tem que estar dentro dos critérios. Por exemplo, já houve alguém que estava fazendo um estudo. ok, Ele acho que é sociólogo, ok, das religiões. E Ok. começou a fazer altas críticas à Bíblia e tal. Quando nós analisamos, nós não podemos publicar isso. Ah, mas por que isso? Eu disse, não, isso é uma questão de coerência. Até não vamos ainda falar ou dizer. Você, por exemplo, vai num muçulmano, numa editora muçulmana, Muçulmana. publicar um livro fala mal do Maomé. Ninguém vai publicar como tudo. Isso é simples. É lógico. Nós não Certamente. podemos. E era até alguém de confiança que indicou-lhe para a editora. Depois ligou para essa pessoa ligou para mim, mas eu expliquei que não podia publicar, não isso que podemos. viola. Aqui tem Nós limites. Há Exatamente. limites. Exatamente. É como tudo. Quer dizer que a cultura organizacional da Editora Azul está muito padronizada com a tua fé. Exato, Deus acima de tudo. Nós até dizemos Deus da Editora Azul, não é isso que dissemos sempre. Não, Mesmo nos discursos de lançamentos, quando desejamos sucesso dos nossos autores, sempre dizemos que o Deus Deus da Editora Azul, o Senhor Jesus Cristo, garanta sucessos e tal. Nós somos cristãos e por nada vamos violar aquilo que nós acreditamos cremos. ou em troca de dinheiro ou alguma coisa. Não. Certo. Isso é que é identidade. Se Deus, por meio da sua tesouraria invisível, sabe como cuidar de nós. E com relação à tesouraria invisível de Deus, o irmão Branham diz que Deus tem vários bancos peixe. Isso, olha. Ele diz isso, creio que no absoluto. Exato. E ainda dentro desse âmbito, queria eu saber, e com certeza os internautas também gostariam de saber, nos teus escritos, quais deles mais você acha que exprime melhor a tua fé? A poesia. Está a falar de um texto em específico ou de gênero? Não do gênero, estou a me referir exatamente a um texto específico. Qual deles exprime mais a tua fé? Algo que você diz que, olha, eu escrevi isso, no dia em que escrevi, eu me apaixonei com isso e essa é a coisa para mim. Olha, são vários. São vários. textos. Olha, Já teve cada muitas- texto que eu escrevo tem Tem a sua sempre história. algo. Sim, tem a sua história. Ok. Yeah. Quer dizer, é uma pergunta que te leva Yeah, a vários textos, não é? Exato. Mas pode é citar alguns, difícil. pode citar pelo menos dois. Dois deles que te lembras. Se, por exemplo, você lê o Contemplando Invisível. por exemplo. Ok. E O profeta itinerante, por acaso? o poeta itinerante. o poeta Olha, itinerante. esse texto foi musicalizado, sabes? O poeta itinerante, olha, é o texto que veio no sono. Que eu já ok, ia dizer. ok. Veio no sono, eu levanto. É um alcance que me leva ao voo nas areias recalcadas do tempo. Sim. E ela até está memorizada. Tá. E o poeta Pedro Gánicos, poeta né, trovador, né, musicalizou isso no estúdio. Há uma música, eu depois posso enviar-te isso. Oh, ok. Depois envia-me, que é para mim poder. Sim, ele musicalizou aquilo e é um texto que depois de escrever eu vi, uau. E há coisa que você escreve que às vezes não acreditas Que você que escreveu. Assim. Agora, há muita coisa também que você ansia a brincar com a literatura. Você não acredita que é você que escreveu. Pô, você está escrevendo uma brincadeira, você rasga a ideia e até ficas a rir de ti mesmo. Agora, do ponto de... A literatura tem disso, é engraçado. Né? Há momentos que você discute com a tua própria personagem. Você está a criar um personagem e ele está a te levar para um lugar. Você quer que ele vá assim, mas ele quer ir assim. Exatamente. Nós depois vamos falar muito bem sobre isso, porque na próxima vez eu gostaria que nós pudéssemos entrar nos pontos mais técnicos da escrita. De maneiras que... Será que temos mesmo muito tempo? Não, já não temos muito tempo. Okay. Nós vamos fazer isso da próxima vez, porque agora nós vamos já encerrar, mas com uma última questão, porque queria entrar... Só trocar os lugares do estúdio, aqui é muito distante, mas pronto. Bem, vamos melhorar relativamente a isso, mas de alguma forma a distância também é relativa. A distância é relativa, depende de onde está a tua localização. Só a fome é que não é relativa. Exatamente. Okay. Mas pronto, com relação àquilo que é a tua missão artística, não é? A tua missão artística. Tu
qual é a mensagem que tu gostarias que as pessoas, quando lessem as tuas letras, os teus escritos, os teus livros, que mensagem que tu gostarias que, de forma geral, né? Que mensagem, porque cada texto tem a sua especificidade, mas de forma geral, qual é a mensagem que tu gostarias que os leitores pudessem captar de ti? Deus é a nossa porção toda suficiente, mais do que suficiente. Ok. Ok, agora, obviamente que há textos que no decurso, a inspiração geralmente é o resultado, pode ser o resultado de um acontecimento, Certo. do ambiente, tudo. E Várias há alguns situações. textos que visam intervir alguma coisa, mas acima no sentido geral, aquele que é o objetivo principal é de que Deus é a nossa porção mais do que suficiente. Ok, que bom. Zola Vida, artista, poeta, tem como objetivo principal, naquilo que ele usa como arte para transmitir às pessoas, é que Deus é a sua porção acima de tudo. E como artista, não me admira e, na verdade... Ou como dizia o meu amigo, já faleceu, o Antônio Gonçalves, minha religião é a poesia, mas acima dela está Deus. Que bom, É. que bom. E isso é o que caracteriza um artista cristão. Eu creio que é assim que deve ser. E nós terminamos já com o segundo bloco e vamos procurar fazer uma resenha no terceiro bloco para que podemos então entrar naquilo que são o lado empresarial, o lado profissional do Zola Vida, para podermos conhecer como funciona exatamente a Editora Azul, de como é que tem sido os desafios a enfrentar e as conquistas que tem tido. E esse terceiro bloco nós vamos falar sobre o invisível e o divino, a obra de um escritor na mensagem da hora. Convido-vos a entrarem conosco nesse terceiro bloco e já agora nós vamos tentar pegar aquilo que é a espiritualidade baseada na literatura, mas sobretudo aquilo que é o trabalho que já tens vindo fazendo na Editora Azul. A Editora Azul, ela surgiu depois de muito tempo de lutas, sobretudo com aquela experiência do Contemplando o Invisível. Exato, não exato, é? exato. Estavas à procura de pão e agora tu preferiste, em 2018, lançar oficialmente a Editora Azul. Exato. A Editora Azul, ela faz várias obras, ela edita várias obras nas várias áreas do saber, não é? Tem alguma área do saber que tem maior relevância para vocês? Sim. Os CTPs, por exemplo, que é o científico técnico profissional, sobretudo no campo do direito, Ok. é uma área que nós estamos a apostar muito forte. Certo. E temos Até aqui muito tem quantos bons cérebros. livros lançados já nessa área? Olha, foi essa uma mas consigo ter produção de direitos humanos. Tenho já umas 11 obras 11 obras lançadas já no âmbito jurídico. no campo jurídico, ou que pelo menos também abordam alguns factos jurídicos. Ok. Quais desafios até agora têm sido para a Editora Azul? Olha, os desafios são vários, né? Primeiro, aquilo que todo empresário vive, que são as taxas de imposto. Né? Embora alguns livros, por exemplo, os livros didáticos beneficiam de alguma isenção, a criação de leitores e os altos preços da matéria-prima para a produção de livros. Ok. Porque Angola é um país maioritariamente importador. Exatamente. Nós não temos uma indústria de papel. Exatamente. Não fabricamos chapas de impressão, esse tipo. Todo Então, isso material a encarece, editora. exato, isso Ok. encarece muitas vezes o produto. E quando se fala de importação, tens de falar de divisas. Exatamente. Sabe como é que é? Ou vocês preferem comprar fora ou comprar em algum revendedor aqui? É mais, até não é preferir. Nós preferiremos sempre comprar dentro, mas não tem Certo. escolha. Você vai buscar lá fora, porque é ali onde há variedade e muitas vezes o preço baixo
Exatamente. Porque bom, os outros andam distantes. Nós aqui não sei se calhar se não queremos ir distantes enquanto o país, ok? Mas os outros andam longe. Exatamente. Então a gente vai explorando esses outros mercados onde há contacto, onde a gente importa matéria-prima. Temos uma gráfica para pequenas quantidades que uma gráfica digital. Ok. Por exemplo, abaixo de 500 exemplares, nós próprios, a editora Azul Gráfica da conseguem? editora Azul consegue dar tratamento. Ok. Mas quando se trata já de 1.000, 2.000, 3.000, Vocês ali preferem- vamos nossos parceiros, Ok. os Estados Unidos, ou África do Sul. Tem que sido bom. essa a dinâmica. Quando falou que este negócio de as editoras, né, é um desafio ainda muito grande em Angola, eu queria saber, relativamente à adesão, né, do público quanto aos livros, também é um outro desafio que vocês encaram? Ou tem Sim, vendido encaramos, muitas por obras? isso, os livros técnicos, isso é que sabido de todos, já Aham. tem esse segredo. Por isso é que estou a dizer aqui, porque há segredos de negócio ou do nosso negócio, da nossa vosso empresa nicho. não se diz a público. Exatamente. Mas os livros técnicos vendem mais, não é? Porque os técnicos leem porque devem ler, é Devem uma ler. necessidade, se bem que há Ok. técnicos que lamentavelmente não leem, por isso é que têm muitos problemas também. Temos muito problema em vários sistemas. Ok. Mas os livros técnicos são mais rentáveis e têm mais adesão. Tem mais adesão? Sim. Ok. Muito bom, porque, na verdade, é raro nós percebermos como é que funciona esse negócio de edição de livros, as editoras, como é que ganham. Se nós sabemos que nós aqui em Angola temos grande dificuldade de Pouco leituras, hábito de pouco leitura. hábito de leitura. Sim. Então, como é que as pessoas insistem em fazer esse negócio? E as pessoas dizem até, há um adágio que se diz, se ele está lá a continuar, é porque ele ganha lá alguma coisa. Então, Sim, não. Algumas coisas, como disse, Certo. não há coisas que não se pode falar em Certo, público, certo. mas você tem que ter uma estratégia para te manter vivo, senão Exatamente. é complicado. Exatamente. Os livros que mais se vendem até aqui são os técnicos, né? Já nos disse isso, mas ainda gostaríamos de saber relativamente àquilo que são os teus projetos, não é? Os teus projetos pessoais dentro da editora, Sim. há irmãos em Cristo, outros artistas cristãos que você está a produzir, que estás aí a lapidar, alguma arte que estás a lapidar, porque com a editora também tu podes servir a Deus e com certeza creio que tens feito. Sim. E queríamos sim. agora entender um pouco como é que tem sido a parte de servir a Deus por meio da Editora Azul. Sim. Primeiro, e dou graças a Deus também, que nós tivemos a autorização do irmão Joseph Branham Ok. para a impressão de brochuras, porque você sabe, a voz de Deus, por questões de dificuldade logística, Certo. agora publica mais os distribui os Distribui os tablets, tablets. que já trazem todas as mensagens do profeta. Em todas as línguas, não é? Em todas as línguas, então, conforme ele próprio diz, que é que vai terminar o trabalho, que tem há lá tudo. Agora, mas há países, principalmente africanos, que têm muita dificuldade porque esses equipamentos geralmente têm mais sucesso quando é acompanhado do desenvolvimento infraestrutural. Certo. Temos países que têm muitos problemas de energia ainda, de internet, etc, etc. Certo. Então, ele deu esta autorização desde que se faça, que se continue a fazer a impressão de brochuras, desde que seja de boa qualidade. E graças a Deus, na editora, as nossas obras são de qualidade. Então, nós vamos começar a imprimir também brochuras da mensagem para bom, isso distribuir, é uma para ajudar grande- aqueles irmãos, sobretudo, que estão nos cantos mais recônditos, para terem acesso a comida pura, não é? Que bom, que bom. É isso. Agora, quanto a artistas da mensagem, por exemplo, temos o nosso irmão, o Armando Peregrino, que foi formado e treinado pela editora Azul na escrita
literária, criativa. Certo. E brevemente vamos publicar o seu livro também. Que bom, que bom. Yeah. Armando Peregrino, ele vai passar por aqui também. É o nosso irmão em Cristo, Sim, que brevemente poderá lançar o seu livro através da Editora Azul. Então nós vamos tê-lo aqui também, que é para ele poder falar um pouco do seu percurso e até onde chegará, porque... Sim, vamos agenciá-lo, não é? Que Certo. tipo, a editora vai... É como um patrocínio da editora para Ok. ele, neste sentido. Bem, nós estamos já a chegar na nossa reta final da nossa conversa. Para si que nos acompanha até aqui, vamos dentro em breve nos despedir, mas antes queríamos saber, da parte de Zola Vida, que mensagem poderia transmitir, sobretudo para os irmãos que têm a arte de escrever, têm a arte de poetizar, se calhar, porque por isso é que vamos ter-te numa outra oportunidade para podermos entrar mais nesses lados Pode técnicos. mudar a localização do estúdio. Não, vai ser fácil. Lá vamos colocar um Ok. tapete só para você passar. Exato, mas que mensagem tens a dar? Porque poucos são, até aqui, pelo menos eu pessoalmente, conheço poucos irmãos em Cristo que estão dados muito à área de escrita. Se calhar escrevem, mas não sabem onde se dirigir, não tem talvez uma mentoria. De que maneira é que podes tu ajudá-los e que mensagem tens a transmitir a eles antes de terminarmos? Certo. Primeiro, orem muito. Ok. Ouçam muito o profeta, a voz do profeta de Malaquias 4, por intermédio das fitas. Isso não tem preço. Fonte Eu de que vos inspiração. falo, fonte de inspiração, Fonte de fonte inspiração. de vida, é água pura, é tudo, é tudo. Leiam muito. Temos que ler muito. Gostamos muito de esperar dos púlpitos sempre, onde muitas vezes sai muita coisa aqui. Não estou a dizer que todos, né, mas sabe o que estou a dizer? Mas quando você lê muito o profeta, você ouve muito o profeta, pronto, estarás mais bem preparado para combater o inimigo e peneirar aquilo que você deve se alimentar. Mesmo na literatura, mesmo para ser escritor, é preciso ser primeiro um grande leitor. Ok. Leiam mesmo muito. Leiam tudo, até livros maus, não maus no sentido daquilo que não é bom para cristãos, né? Mas livros tipo não bem conseguidos, né? Porque há livros que o autor não trabalhou mesmo muito, você vê. Exato. Isso para quê? Para você conseguir Fazer a perceber, distinção. fazer a distinção do que é que deves fazer, o que é que não deves fazer. Ok. Escrevam todos os dias para exercitar a criatividade. É muito importante, porque é como no ginásio, você tem que estar sempre, na literatura você tem que estar sempre rodado. Aliás, se você nasceu para isso, você vai ter sempre aquele bichinho, algo vai sempre te incomodar para escrever. Certo. E nunca desistam. Ok. É só. Que bom, que bom. Essas são as palavras de Zola Vida dirigida para os irmãos artistas. E já íamos esquecendo, Exato. desculpe, para a pergunta que você fez, como nós podemos ajudar esses irmãos. Exatamente. Pronto, a Editora Azul tem um curso que é gratuito, até brevemente vamos publicar a data. Ok. Depois vamos partilhar com o Way Gospel, Exato. aqueles que querem desenvolver mais o seu skill na escrita, Exato. trabalhar textos de forma bem conseguida, para serem publicados, e nós estaremos lá para dar Curso essa mensagem. gratuito de escrita. Sim, no âmbito da nossa responsabilidade social, sim. Exatamente, quer dizer, a Editora Azul tem, ou dá cursos, não é? Promove cursos de escrita de forma gratuita. Você que dá mensagem, artista, e que quer aprimorar lá o teu skill, a tua forma de escrever, essa será uma grande oportunidade. Nós iremos publicar aqui na Way Gospel para que você tenha conhecimento. É só nos acompanhar brevemente quando o curso for aberto. Nós iremos partilhar convosco. Já agora, para terminar mesmo, última questão para si, Zola Vida. Dirigiste-te para os teus colegas de escrita, os irmãos que têm lá essa inclinação, mas agora para nós, queríamos saber o que achou do programa Poeta e a Sua Caneta. O que é que tem a dizer?
Eu achei interessante, como disse. Se assim eu não achasse, nem estaria aqui, né? Porque, como disse, como cristão, não dá para se misturar com tudo. Certo. Nós falamos, até comentamos de algumas, não vamos citar nomes, mas de algumas estações ou alguns projetos desse tipo. Certo. Que em vez de promoverem a mensagem, fazerem um bom trabalho, passam a vida a fomentar intrigas, o pregador tal contra o pregador Y, a vida das pessoas, fofocas daqui e dali. Exatamente. E muitas andam ali, uma é bem conhecida, cuja entrevista também já rejeitei, porque não era, estava imbuído de mau espírito. De que, você como nasceu na mensagem, como é, naquela discussão de quem foi o primeiro, quem começou aqui, primeiro, quem não começou, isso não são conversas para vocês estarem a querer fomentar. E um pregador menciona, critica outro, depois vocês vão buscar no outro direito de resposta. O ministro fulano foi apanhado ali com mulher. Isso não é, esse tipo de coisas não são edificantes para a mensagem. Eu disse que nunca me vou meter nisso porque não são edificantes. Exato. Então, acho um programa muito bom, com muito bom espírito e nunca vi, né, na mensagem um programa especificamente que promove artistas, não só porque quando se fala muito de artistas centra-se muito na música. Exatamente. Sim, mas esta é a primeira vez, estão muito de parabéns. Muito e contem comigo para opiniões ou no que for que a gente pode ajudar. Que bom. Quer a nível da Editora Azul, quer a nível pessoal, aquilo que tiver do nosso alcance o faremos com certeza. Que bom. E mantenham-se, desde que se mantenham nesse caminho ali. Mas eu creio que vocês vão se manter nisso. Certamente. E é fácil perceber o espírito de uma coisa, né? Quando há um espírito pesado, a pessoa sente. Aliás, um cristão tem esse sensor. Exatamente. Consegue Discernimento de detectar, espírito. né, o discernimento de espírito. Então a gente consegue dar conta. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que bom. E sucessos a ti, Walter, ao irmão, nosso irmão ali na produção, a sua família, o seu projeto. Que bom. E Deus abençoe, Shalom. Amém. Muito, muito obrigado. Sucessos também para si. Deus abençoe ricamente a si, os seus projetos, a sua família. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos convidá-lo novamente, certamente, para podermos falar de uma forma muito mais técnica sobre a literatura, a arte literária. E a ti também que nos acompanha e que ficaste conosco até a este momento, até o final, queremos lhe agradecer do fundo do nosso coração por teres nos acompanhado, porque tu fazes esse canal crescer. E se estiveres interessado em poder participar de forma muito mais direta, contribuindo com alguma coisa, é só entrares em contato. Nós podemos promover os teus produtos, os teus serviços, por meio da nossa